Bom, aí o que que a Mary Parker Fool? A Mary Parker Fool foi a primeira a trazer os princípios básicos de psicologia dentro da organização. E aí ela traz uma coisa muito interessante, porque relacionamento humano é inevitável que você tenha conflito. Quando você tem muitas pessoas trabalhando, na verdade não precisa muita gente não. Quando você tem duas pessoas juntas trabalhando ou convivendo, os conflitos vão surgir, porque cada um tem uma maneira de pensar, tem uma maneira de agir. Claro, vocês terão coisas em comuns, mas as divergências também serão bastantes. E aí o que a Mary Parker falava era que você poderia resolver esses conflitos utilizando o que ela chamou de lei da situação, que basicamente é assim: é, dentro de uma empresa, quem entende o que está acontecendo com a empresa são as pessoas que estão efetivamente trabalhando, estão ali na linha de frente do trabalho. Então, o que acontece? Não adianta vir o supervisor, ou mesmo o dono da empresa que não acompanha o dia a dia dos funcionários ali embaixo no setor de operações. Imagina aí o escritório de contabilidade, as pessoas trabalhando, cada um tem lá o seu conjunto de empresas para fazer os lançamentos contábeis e fazer uma série de coisas, e de repente, por algum motivo, estamos aí, né? Lançamento de imposto de renda, e aí o cliente reclama que, por algum motivo, o imposto dele não foi lançado. Aí o patrão vem e dá uma carcada em você, que era o responsável por aquela empresa. E aí você fica assim sem entender nada, porque na verdade a empresa é que acabou não entregando todas as informações. Então isso gerou um conflito entre o funcionário, o dono da empresa e o contratante do serviço, que seria o cliente. Ora, o que o dono da empresa fez é o que a maioria dos donos de empresa fazem. Cliente sempre tem razão. O cliente reclama e vai lá e carca o funcionário para deixar o cliente feliz. Isso é errado, não se pode fazer isso. Então, para resolver esse conflito, o que a Mary Parker Fool recomenda é que você pega o funcionário, coloca o funcionário como cliente para os dois conversarem e eles então chegarem à solução em conjunto, porque o funcionário precisa de informações que só o cliente pode enviar e caso, né, se uma suposição, se o funcionário pediu várias vezes para a empresa enviar aquela informação e a empresa não enviou, então tá aí o problema, o funcionário se resolve. E uma maneira de você resolver esse tipo de problema também seria lá com a burocracia. Mas, enfim, a Mary Parker Fool então fazia isso. Quem está em conflito, bota essas pessoas em conflito para elas conversarem, para elas entenderem o que está acontecendo, justamente para elas chegarem à solução desse conflito, não é? E não é bem assim que acontece hoje, mas se fosse, tenha certeza que seria melhor. E a Mary Parker Fool já viu isso há 100 anos atrás, lá em 1920, ela já estava falando sobre isso. O Chester Bernard, ele fala o seguinte, ó, a eficiência e a eficácia organizacional está diretamente relacionada com a eficiência e a eficácia do funcionário. Só que você tem os objetivos organizacionais e você tem os objetivos empresariais. Eu não me acerto aqui no meu quadradinho, tá? Você tem os objetivos da empresa e os objetivos do funcionário. Quando o objetivo do funcionário pode ser atingido pelo próprio funcionário, aí sim ele vai se sentir motivado para atingir o objetivo da empresa. Por quê? Porque
para o funcionário trabalhar feliz, ele precisa ter uma percepção de que ele vai alcançar o objetivo dele. E olha que eu nem falei disso agora, estou falando neste momento desse conceito do Chester Barnard, e eu já vi aqui no site um monte de depoimentos de pessoas dizendo que saíram das empresas porque não tinham reconhecimento, não tinham chances de se tornar um empreendedor de sucesso, né, como o Levi trouxe, como a Érica Santana falou,